E aí, tudo certo? Olha, para quem tá na pegada dos concursos públicos, tem um tema que simplesmente não dá para vacilar. A Lei 10.826 de 2003, o famoso Estatuto do Desarmamento. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar. Vamos passar um pente fino nos pontos que mais caem em prova para ninguém ser pego de surpresa, combinado? A nossa conversa de hoje vai girar em torno dessa pergunta aí. Parece simples, né? Mas a resposta tem vários detalhes e é justamente aí que as bancas de concurso adoram criar aquelas pegadinhas. Mas relaxa, a gente vai desvendar cada ponto passo a passo. Então, para a gente organizar o raciocínio, o nosso roteiro vai ser esse. A gente começa com a regra geral, que é a base de tudo, depois mergulha nas exceções, vê quais são os requisitos para ter autorização, as regrinhas especiais para alguns grupos e, claro, a parte dos crimes, que a gente sabe que é um prato cheio nas provas. Bora para o primeiro ponto, então. Para entender de verdade o Estatuto do Desarmamento, o ponto de partida é sempre o mesmo, é o pilar de tudo, o artigo 6º. É aqui que a história começa. É isso. A lei já começa com um não pode, de forma bem clara e direta. A primeira coisa que tem que ficar na cabeça é, no Brasil, a regra não é sair por aí armado. A regra é a proibição do porte. Todo o resto, tudo que a gente vai ver, são as exceções. E agora, atenção, um ponto que é um clássico de prova e que derruba muita gente. A diferença entre posse e porte. Posse, que é o crime lá do artigo 12, significa ter a arma dentro de casa ou no local de trabalho. Já o porte, crime do artigo 14, é andar com a arma na rua, fora desses locais. Saber isso de cor evita uma confusão enorme na hora da prova. Ok, então, se a regra é proibir, quem são as exceções? É agora que a gente vai ver quais são as categorias profissionais que, pela natureza do trabalho, têm a permissão para portar uma arma. A lei traz essa lista aí. E essa lista, pessoal, é matéria de decoreba para a prova. É fundamental saber quem está aí, porque as bancas amam criar questões, tirando um grupo ou colocando um que não tem nada a ver. Então, foco total nos autorizados pelo artigo 6º. E tem mais um detalhe importantíssimo. Para várias dessas categorias, como policiais e membros das Forças Armadas, a lei permite o porte mesmo fora do horário de serviço. É o que a gente chama de porte funcional. É uma prerrogativa que sempre gera dúvida e, por isso mesmo, sempre cai em prova. Certo. Mas é só pertencer a uma dessas categorias e pronto? Não, não é tão simples. A lei coloca uma série de condições para essa autorização ser concedida. E para os civis, as regras são ainda mais apertadas. Para o cidadão comum, o caminho é bem mais estreito. A autorização é dada pela Polícia Federal e só se a pessoa conseguir comprovar que precisa mesmo, sabe? Seja por causa do risco da profissão ou por alguma ameaça real à vida dela. Além de, claro, cumprir todas as outras exigências. E olha só esse ponto que mostra o tamanho da responsabilidade de portar uma arma. A lei é categórica. Se a pessoa for pega armada e bêbada ou sob efeito de drogas, já era. A autorização é cassada na hora. A consequência é automática, é severa e é um detalhe que as bancas amam cobrar. Agora, vamos dar um zoom em algumas regras bem específicas para certos grupos profissionais. É nesse tipo de detalhe, nessas nuances, que as bancas de concurso se deliciam. Então, vale a pena a gente focar aqui. Por exemplo, para os agentes prisionais poderem portar arma fora do serviço, a lei exige essas 3 condições. E elas são cumulativas, ou seja, tem que ter as 3. É um checklist. Dedicação exclusiva? Ok. Treinamento constante? Ok. Controle interno? Ok. Se faltar uma coisinha, o direito já não vale. Os guardas municipais também têm regras próprias. A autorização depende de um treinamento rigoroso e de muito controle. E um detalhe que, nossa, sempre aparece em prova é a limitação territorial. Em regra, o porte é válido só nos limites do município. Guardem essa informação porque ela é chave. E aqui, um número, um dado exato, perfeito para uma questão de prova. Quando a gente fala dos tribunais e do Ministério Público, existe um limite. Apenas 50%, no máximo, dos servidores que trabalham na área de segurança podem ter a autorização para o porte de arma. 50%. Anotado? Chegamos na parte da lei que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua, a parte criminal. É aqui que a gente vai ver o que é crime, o que não é, e quais são as punições para cada caso. Isso aí! Agora é hora de redobrar a atenção, conhecer os tipos de crime, as penas e, principalmente, as pequenas diferenças entre um e outro. É isso que vai garantir aqueles pontos preciosos na prova de direito penal.
Essa tabela aqui é basicamente um resumo do que você precisa saber. Reparem bem na gravidade de cada um. A posse irregular de uma arma de uso permitido, lá no artigo 12, tem uma pena de detenção. Agora, quando a gente pula para o artigo 16, que trata da posse ou porte de arma de uso restrito, a coisa muda de figura. A pena salta para reclusão e é bem mais alta. Dominar essa diferença é crucial. E não para por aí. A lei ainda traz situações em que a pena aumenta. Se quem comete o crime é justamente um agente público que deveria dar o exemplo, ou um reincidente nesse tipo de crime, a punição fica mais pesada. É aquela lógica de quem tem mais responsabilidade, mais se cobra. E para os crimes mais graves, o tratamento é ainda mais duro. A lei é explícita. Para quem mexe com arma de uso restrito, comércio ilegal ou tráfico internacional, não tem fiança, não tem liberdade provisória. É uma regra que mostra o quão sério o legislador considera esses delitos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de olhar toda a estrutura da lei, todas as suas regras e exceções, o porte de arma no Brasil é, na essência, uma exceção raríssima, concedida a poucos. Ou é um direito que, apesar de cheio de condições, ainda assim é acessível. Pensar sobre isso ajuda a gente a entender o espírito da lei, e isso pode ser o seu grande diferencial na hora da prova.